Mas, dentro de cada economia, a gente tem um fluxo de dinheiro importante que tem que levar em consideração. E a gente tem, indo lá para Project Finance, né? A gente tem que fazer projeto quando o VPL é positivo. E com um risk-free relativo, eu não vou entrar na questão se Selic dá para ser considerado risk-free ou não, que aí vale... É muito teórico. É muito teórico, exatamente. Mas todo investidor vai comparar, se você vai abrir uma empresa ou construir uma ponte, você vai olhar a possibilidade de deixar o dinheiro parado em DI. Né? E quando a gente tem ali algo próximo a 14%, 13,65% para a DI, né? 13,75% a Selic, é difícil enxergar projetos para colocar o dinheiro. Né? Então, como esse cenário de juros... E quais são os investimentos permitidos nesse cenário de juros? Dá para... a gente vai ver empreendedores abrindo negócios, a gente vai ver investidores investindo em bolsa. Com o cenário de juros atual, dá para fazer esse movimento ou a gente vai segurar, todo mundo vai segurar e ficar com dinheiro em liquidez? Vai todo mundo para a caixa? A pergunta vai exigir uma resposta um pouquinho extensa. Excelente. Esse tipo de resposta que a gente gosta aqui no programa. Ontem mesmo eu estive visitando um gestor de ações, um gestor com um histórico maravilhoso, longevo. Bati um longo papo com ele, que é gestor, e com a sua equipe de analistas, né? Pode ficar à vontade para citar o gestor. O pessoal da GTI Investimentos, do meu amigo André Gordon. André da GTI. André, fica à vontade, está mais do que convidado a participar aqui conosco também. Qual o termômetro, né? Eles que são analistas, que estão no dia a dia conversando com as empresas, com RI, né? Relacionamento de investidores das empresas, o que eles estão capturando, né? Justamente o que você falou. Hoje em dia já não são todos os projetos que param de pé, né? Quando o juro era 2, era 3, era 4, qualquer ideia que você tinha parava de pé. Afinal de contas, a taxa de desconto era baixíssima. Agora, a régua ficou lá em cima, o sarrafo ficou muito alto. Então, o que as empresas estão fazendo? As empresas estão reduzindo drasticamente CAPEX, investimentos, né? E todo mundo agora está se voltando para ganhos de eficiência. As empresas agora estão olhando para dentro, né? E falando assim, o que a gente pode ser mais eficiente? Como é que eu consigo produzir mais gastando menos? Então, essa é a tônica do mundo corporativo brasileiro nesse exato momento. Por isso que de vez em quando a gente está começando a ver agora algumas notícias de demissões, né? Eu acho que isso deve se aprofundar. A gente está... os ciclos macroeconômicos são lentos, né? Às vezes os investidores, né? Especialmente os investidores de alta frequência, eles são um pouco ansiosos, né? Sai um número um pouquinho melhor, o cara já acha, acabou, agora a vida vai ficar boa, mas não é assim. Os ciclos macroeconômicos são lentos. Então estamos ainda nesse ciclo macroeconômico, e o que a gente tem recebido, né, de input, de feedback das empresas é isso. As empresas estão nesse processo de corte de custos, de corte de pessoal e de busca por eficiência. Agora, trazendo isso aqui para o nosso mundo dos investimentos, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira, não vou falar quantos anos para não denunciar a idade. E quando você está há tanto tempo, né, como observador das economias, observador dos mercados, a gente aprende a entender, a aceitar e respeitar que nós somos regidos por ciclos econômicos, né? Eu costumo dividir mentalmente, né, o meu framework de trabalho, eu divido mentalmente em dois eixos, né? Num eixo eu coloco atividade, né? Se está crescendo, se está decrescendo, e no outro eu coloco inflação / política monetária. Se a inflação está subindo, a política monetária está apertando; se a inflação está caindo, a política monetária está ficando mais frouxa, porque a inflação justamente está caindo. A gente ainda está naquele quadrante onde a atividade ainda não caiu, a atividade ainda está desacelerando, e as políticas monetárias ainda não estão sendo afrouxadas. Elas estão, aí eu falo por Estados Unidos e Europa, e em menor escala o Brasil, elas estão fazendo uma tentativa de achar um teto, né? O Fed não sabe se o teto dele vai ser no 5,25, o Banco Central Europeu não sabe se o teto dele vai ser no 3,25, eles estão tentando, né? Eles estão tateando no escuro, tentativa e erro. O Banco Central do Brasil, com um pouco mais de segurança, eu acho que dá para dizer que 13,75 é o nosso teto, mas não dá para dizer ainda quando que a gente começa a reduzir a taxa de juros. Quando é que você vai ter essa condição? Quando a gente sair desse quadrante que a gente está,
que são juros altos ainda e atividade ainda não em ambiente recessivo, quando você caminhar para o próximo quadrante, que aí sim você vai ter as economias em ambiente recessivo. Quando você caminhar para isso, os bancos centrais vão falar, opa, agora sim a política monetária começou a funcionar, agora sim eu tenho que começar a cortar taxa de juros. Então nós estamos caminhando de um quadrante ruim para outro quadrante nesse meu framework, que é um pouco pior ainda. Então, a minha recomendação de investimentos agora são investimentos absolutamente conservadores. Agora não é hora de você tomar riscos excessivos, né? Ah, você vai falar, mas a bolsa está barata? Sim, está barata. Eu também acho a bolsa brasileira bem barata. Ao contrário lá de fora. Lá de fora eu acho que as bolsas não estão bem precificadas, mas aqui dentro estão baratas. Só que você tem que ter um pouco de paciência, porque é o tipo de investimento que eu acho, que eu julgo, que não vai dar fruto nesse curto prazo, porque a gente ainda está dentro desse ciclo econômico que estamos indo para uma desaceleração um pouco maior, tanto lá fora quanto aqui. Então, e você está sendo bem remunerado para esperar agora, né? Ao contrário de outras épocas, né? Agora você tem um juro real aqui no Brasil, se você pega 14 de taxa de juros, tira 6, que deve ser a nossa inflação, estamos falando aí de 8% de juro real, que é um retorno maravilhoso. Então você está sendo pago para esperar. Então a minha recomendação agora é o seguinte, é ter caixa, ter paciência e esperar, porque bons momentos para se fazerem ainda investimentos em ativos de risco como bolsa, como crédito, esses momentos vão se apresentar ainda, mas assim, eu estou principalmente falando agora, né, com um pequeno investidor, né, aquela pessoa que tem a sua poupança, né, que junta aquele dinheiro ali muito suado, não está no dia a dia, tem a profissão dele, assim, o que ele faz com esse dinheiro? Nesse momento, né, para esse investidor, né, pessoa física, a melhor coisa que ele tem para fazer é colocar no Tesouro Direto juros pós-fixados, né, as LFTs, colocar num fundo DI de títulos públicos e esperar. Ele tem que ser conservador nesse momento mesmo, a despeito, né, de nós termos aí ativos de risco que estão em preços interessantes, mas talvez esses preços demorem para poder reagir um pouquinho.